Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Chamo-me Manecas. Hoje iremos dar continuidade com a resolução de exames, sendo o primeiro exame de Física do ano 2018, um exame que é da 10ª classe, e como do outro lado não podem ver, então é o exame de Física, 10ª classe, primeira época. Para irmos ao que nos interessa, é só colocar o gosto no vídeo, subscreva-se ao canal, assim estarás atualizado de todos os outros vídeos com resolução de outros exames que estão por vir. Então, vamos ao show. Indo para a pergunta número 1. A pergunta número 1 diz o seguinte: um ponto animado de MRO, sim, percorre 144 km. Ou nós sabemos que 144 km, isso é a nossa distância, 144 km em 2 horas. 144 km em 2 horas. Determine a linha A velocidade desse móvel em quilômetros e em metros por segundo. Pede-nos para calcular a velocidade do móvel, mas querem em quilômetros por hora e em metros por segundo. Ok, já que trata-se de um movimento retilíneo, então neste movimento a velocidade é definida por a relação entre a distância percorrida pelo tempo gasto. Já que nós já temos todos aqueles dados de lá a seguir, então é só substituirmos. Temos 144 km sobre a nossa distância, que é de 2 horas. E o resultado final será mais ou menos 72 km por hora. Assim já achamos a velocidade em quilômetros por hora. Agora, com base neste resultado, também podemos chegar a em metros por segundo. Aqui só nós convertermos esse quilômetro para metro. E será o seguinte: a mesma velocidade, 72 km para metro, então tínhamos que acrescentar 3 casas. A primeira, que corresponde a quilômetro, temos o decâmetro e temos o metro. De seguida, nós temos o tempo. 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, podemos colocar aqui por baixo 3.600 segundos. De seguida, é só cortarmos o zero, né? Este com este com esse, e dividirmos isto. 72 dividido por 36, sabemos que é 2. Já que sobrou apenas um único zero, é só descermos. E daí teremos o resultado. Já a questão a linha B pede-nos para calcular o espaço percorrido pelo móvel em 10 horas. Pede-nos para calcular o espaço percorrido pelo móvel em 10 horas. O tempo, temos aqui 10 horas. E a velocidade é a mesma, aquela que nós já achamos há pouco, que é de 72 km por hora. E como sendo ainda um movimento retilíneo, então a equação que nos permitirá o cálculo do espaço é esta aqui. De seguida é só substituirmos os dados. Temos aqui 72 km por hora vezes o nosso tempo é de 10 horas. Hora com hora, então ficamos apenas com 700 km. Então esta corresponde à distância percorrida por este móvel em 10 horas. Assim terminamos a questão número 1. Já podemos passar para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Qual é, em gramas por centímetros cúbicos, a densidade? Eles querem saber qual é, em grama por centímetros cúbicos, a densidade. Então, uma das formas
de como descobrir qual é a forma que nós vamos usar, é só olharem para esse nosso pedido aqui. Olha só, querem saber qual é a densidade em gramas por centímetros cúbicos. Grama nós já sabemos que é massa. E centímetros cúbicos já sabemos que é a unidade do volume. Então, a densidade é a relação entre a massa e o volume ocupado. A massa nos foi nos dado em quilograma. O que nós temos que fazer é apenas reduzir para gramas. Sabemos nós que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então nós queremos saber 4 quilogramas, quanto corresponde. Daqui só fazendo por misturamos quilograma com quilograma, apenas ficamos com grama. 4 vezes 1000, então temos 4000 gramas. De seguida, já podemos ir diretamente na fórmula e substituirmos. Temos aqui 4000 gramas dividido pelo nosso volume de 500 centímetros cúbicos. É só cortarmos alguns zeros e ficamos com 40 dividido por 5. Então, a nossa densidade será de 8 gramas por centímetros cúbicos. E assim fica resolvido a questão número 2. A questão número 3 diz o seguinte: qual é em volts a DDP? Eles querem saber qual é em volt, qual é em volt a DDP aplicado a um fio condutor de resistência 4 ohm, se por sua secção transversal atravessam uma carga de 1200 coulomb em 1 minuto. Então, 1 minuto nós sabemos que é 60 segundos. Neste exercício, o que nós queremos aqui é calcular a DDP, mas para isso nós temos que ter a resistência e a intensidade. A intensidade não nos foi nos dado, mas podemos estimar. A intensidade num fio condutor é dada pela relação de carga sobre o tempo em que o mesmo percorre. A intensidade vai ser igual. Nós temos a carga aqui de 1200 coulomb dividido por 60 segundos. Acharmos o resultado, logo a intensidade vai ser igual 120 dividido por 6, isso vai nos dar 20 amperes. Já encontramos a intensidade, temos a resistência e agora já podemos calcular a diferença de potencial, que é dada pela relação, segundo a lei de Ohm, a resistência vezes a intensidade. Então, a DDP, 4 ohm vezes o 20 ampere. A DDP vai ser igual 4 vezes 20, 80 volts. Assim, resolvemos o exercício número 3. A questão número 4, a última da primeira parte deste exame. Na linha A, pede-nos para calcular a resistência total. A linha B, a diferença de potencial nas extremidades do resistor 3. Olhando pelo circuito, dá para ver que é um circuito em série. Sim, então a resistência total, isso é a linha A, a resistência total num circuito em série equivale à soma de todas essas resistências, porque estão em série. Então é só somarmos a resistência 1, mais a resistência 2, mais a resistência 3 e mais a resistência 4. De seguida é só colocarmos os valores: 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm e por último 4 ohm. A resistência total será igual, de seguida é só somarmos esses valores: 4 mais 2 dá 6, mais 2, 8, mais 4, 12 ohm. Então, para este circuito, a resistência total é de 12 ohm. A questão, a linha B, pede-nos para calcular
a diferença de potencial nas extremidades do resistor 3. Mas nós não temos a intensidade. O que nós temos que fazer? Com base neste dado da resistência total e a diferença de potencial para todo o circuito, podemos achar qual é a intensidade total também do circuito. Então, podemos colocar aqui. A diferença de potencial total é igual a 24 volts. A nossa resistência total é de 12 ohm. Mas eles querem saber qual é a diferença de potencial no resistor 3. Resistor 3, onde é que está? Está aqui, que é de 2. Então, podemos colocar aqui 2 ohm. Mas para isso, nós também temos que encontrar a intensidade total. Aqui não temos. Depois, podemos achar a diferença de potencial no resistor 3. Então, a intensidade total é dada pela relação da diferença de potencial dividido pela resistência total. A intensidade total vai ser igual a 24 volt dividido por 12 ohm. A intensidade total vai ser igual a 24 dividido por 12. Sabemos que 12 é metade de 24. Então, teremos 2 amperes. Essa é a intensidade total, a intensidade de todo o circuito. Agora, com base nesta intensidade total, já podemos achar a diferença de potencial no resistor 3. Então, a diferença de potencial no resistor 3 vai ser igual à resistência 3 vezes a intensidade total. Porque nós sabemos que no circuito em série, a intensidade é a mesma para todo o circuito. Então, podemos terminar dizendo que a resistência 3, 2 ohm, multiplicado pela intensidade de 2 amperes. Então, a resistência ou a diferença de potencial no resistor 3 será igual a 4 volts. Esta é a diferença de potencial na resistência 3. Assim terminamos a primeira parte do nosso exame de física da 10ª classe do ano 2018. De seguida iremos ver também os outros números que faltam. Isso já na segunda parte da nossa resolução. Obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima.